Resumindo, basicamente todos os notebooks que nós vimos, os que mais estão compensando são, primeiro, positivo Vision R15M, já começa com o notebook intermediário porque o preço dele tá a mesma coisa de notebook de entrada, só que ele é melhor. Ele vem com Ryzen 5, 8 GB de memória, 256 GB de armazenamento, então uma configuração excelente para dia a dia, estudo, trabalho e com margem extra para tarefas como programação, edição básica e jogos leves. O único detalhe, ele vem com Linux, que é um sistema 100% gratuito, por isso que o preço dele é mais baixo. O Linux é um sistema que a empresa não paga nenhuma licença na hora de vender o notebook, então ela consegue fazer um preço mais baixo. Já quando o notebook vem com Windows, que é o sistema mais usado em notebooks e computadores no mundo inteiro, ela paga uma licença e isso influencia no valor do notebook. Então, esse é o único ponto de atenção desse notebook aqui. Mas a gente tem um notebook intermediário excelente com tela de alta resolução, tá? Por ser IPS, traz o melhor padrão de cores do mercado. Não é tela TN. TN é a tela mais barata que tem. Só que as cores são mais lavadas. Já IPS traz as melhores cores, são cores mais vivas e realistas. Então, por incrível que pareça, apesar de ser o notebook mais em conta da lista de hoje, ele traz tela IPS, então tem o melhor padrão de cores do mercado, fora que é um notebook que permite fazer melhorias futuras tanto de memória quanto de armazenamento. Então tem como melhorar o desempenho dele, colocando mais memória ainda, e também colocar mais capacidade para arquivos e programas colocando um SSD maior. Então assim, nessa faixa de preço, com essa configuração, cara, não tem outro, tá? Esse notebook aqui foi um acerto em cheio da Positivo, tá? A linha Vision da Positivo R15 e 15, né? R15M e 15M é excelente. É a prova que é Positivo, quando quer, consegue fazer bons notebooks. Deixa eu ver se está mostrando a tela. Tá mostrando a tela certinho, perfeito. Então assim, quero um notebook mais em conta hoje que não vai dar dor de cabeça, que tem um desempenho muito bom. Vision R15M, excelente pedida, tá? Excelente pedida mesmo. O único detalhe, vem com Linux, você pode levar numa assistência técnica depois para formatar. Pelo preço dele, compensa muito. Uma formatação sai na faixa aí dos 120, 150, máximo R$ 200. Então, é um excelente notebook mesmo, tá? Ótima pedida para quem quer economizar ao máximo. Segundo notebook da lista, aparece o queridinho, né? O Asus VivoBook Go 15. Esse notebook aqui também vem com Ryzen 5, assim como o Positivo, então é um notebook intermediário, 8 GB de memória, que é excelente para multitarefas do dia a dia, estudo, trabalho e até coisinhas mais pesadas, como edição básica, jogos leves, programação. SSD de 256 GB, cabe ali de 30 a 40 mil fotos em alta resolução. Esse já vem com Windows 11 de fábrica, você não precisa levar para formatar, ele vem pronto para uso, chegou na sua casa, você já pode usar. O único ponto de atenção dele, e ele tem resistência a nível militar. Então ele garante uma maior durabilidade, né, uma maior resistência. É o meu xodozinho aqui, eu sempre indico ele aqui no canal porque é um notebook muito bom, tá? O único ponto é que ele não permite melhoria de memória RAM. Então, se quiser colocar 16 GB depois, não tem como, ele fica limitado a 8 GB. Hoje em dia, isso daqui é o ideal para a maior parte das pessoas, você não vai precisar fazer upgrade, mas ele perde para o positivo nesse sentido. O positivo permite melhoria de memória RAM futura. Já o Asus VivoBook Go 15, não, tá? Então, basicamente é isso. Excelente notebook também. Se você comprar para esse tipo de uso que eu comentei, vai dar conta tranquilamente, você não vai ter dor de cabeça. É um dos notebooks que eu mais indico aqui no canal. Eu quero um notebook um pouco melhor, com uma tela melhor. O Asus ele tem tela TN, então as cores não são tão vivas, né? São cores mais desbotadas, digamos assim. Você não vai ter cores tão vivas quanto tela IPS. Quer uma tela IPS? Tem também o Lenovo IdeaPad Slim 3, que assim é uma nova linha da Lenovo que ela acertou em cheio, tá? É um notebook que vem com um processador final H, ele é voltado para alto desempenho, então é um intermediário voltado para alto desempenho, ele vai entregar mais desempenho do que o Asus e o Positivo, né? 8 GB de memória padrão, 256 GB de armazenamento padrão também, vem com Windows 11 de fábrica, então você não precisa levar para formatar, e ele vem com uma tela, além de alta resolução, que traz mais detalhes, né, nas imagens, ele vem com uma tela IPS, trazendo o melhor padrão de cores do mercado. Então assim, a tela dele é fenomenal. Então, quer um notebook intermediário premium? Cara, Lenovo IdeaPad Slim 3 é uma ótima pedida, tá? Tá fazendo muito sucesso, é um notebook que a Lenovo também acertou em cheio. Testei ele no evento da Amazon que eu fui e assim, é um notebook sensacional, não tem nem o que dizer, tá? Nem o que dizer. Ele tem a possibilidade de fazer upgrade de memória RAM, de armazenamento, já vem com memória DDR5 padrão mais novo, as conexões dele são as mais rápidas e mais seguras do mercado, Wi-Fi 6. É um notebook sensacional, tá?
O notebook Premium, um pouquinho mais caro, mas já recebe um notebook com uma tela melhor, já com Windows de fábrica. Então, perfeito, tá? Notebook excelente. Passando uma categoria acima, vem o Asus VivoBook 15 na sua versão com Ryzen 7, que é um processador de alto desempenho, e 16 GB de memória. Aqui a gente está falando de notebook voltado para a galera de programação, virtualização, banco de dados complexos, cálculos físicos. É um notebook que tem mais desempenho, tá? É uma ótima pedida e o preço dele está sensacional. Ele está até mais barato que o IdeaPad Slim 3. Mas é claro, a tela dele é mais simples, né? É uma tela padrão TN, então você não vai ter tanta qualidade nas cores. Mas para a galera que precisa de desempenho bruto, cara, isso daqui é uma máquina, tá? É uma máquina. Vem com Linux, tem que levar para formatar depois, caso você use o Windows, né? Caso você não esteja acostumado com Linux. Mas pelo preço, meus amigos, tá sensacional, ok? Depois dele vem o Vision R15M. Novamente, né, aparece ele, porém na versão de alto desempenho, também com Ryzen 7 e 32 GB de RAM. Cara, isso aqui é um absurdo, tá? Para quem vai mexer com muita multitarefa, programação pesada, banco de dados complexos, virtualização principalmente, e precisa de muita memória, em específico 32 GB, cara, muita coisa, é uma excelente pedida na faixa dos R$ 4.200. Não tem nenhum outro com 32 GB nessa faixa de preço. E assim, também tem tela IPS com melhores cores do mercado, tela de alta resolução, conexões mais recentes, permite melhorias futuras de memória, né? Então o desempenho tem como melhorar ainda mais, SSD tem como aumentar a capacidade de arquivos e programas. Então, para o pessoal que precisa em específico desse tipo de desempenho, desse tipo de memória, né? Muita memória, ótima pedida também, tá? E a partir disso, né, depois dos notebooks de alto desempenho, que são voltados para tarefas de alto poder de processamento, a gente encontra os notebooks gamer, que daí é para o pessoal que quer jogar, né? Jogar, fazer tarefas 3D pesadas. Então, muita gente me pergunta: faço engenharia, quero rodar AutoCAD, SketchUp, eu quero rodar jogos da atualidade, jogos Battlefield 6, né? Jogos mais pesados. Aí você precisa ir para o notebook gamer. E aí entra o notebook gamer mais em conta de hoje, que é o Lenovo Lock E. Ele vem com processador Core i5 final H, voltado para alto desempenho, 8 GB de memória, né, que é o mínimo hoje para jogos, tá? É o mínimo, o ideal é 16, e uma RTX 3050, que é uma placa de vídeo dedicada, né, mais de entrada, porém uma placa de vídeo dedicada. Você precisa disso para conseguir rodar jogos e tarefas 3D pesadas. Sem isso você não consegue. Então os outros notebooks que eu mostrei nessa lista, apesar de serem excelentes, como no seu caso, né, se você precisa desse desempenho 3D, eles não vão servir. Você precisa de uma placa de vídeo dedicada e isso só vem em notebook gamer, tá? Então, que é basicamente uma placa feita só para a parte gráfica do notebook. Então, é realmente feito para essas tarefas 3D mais pesadas, tá? Edição profissional, AutoCAD, jogos atuais, você precisa disso. E ele é o notebook mais em conta hoje. Ele tem tela IPS também com as melhores cores, 144 Hz, então ele tem uma taxa de atualização da tela mais alta. Então, para quem joga FPS com 120, 140 FPS, cara, é sensacional, te dá uma vantagem em cima das pessoas que usam tela comum de 60 Hz, né? Tem teclado retroiluminado, que geralmente só vem em notebooks né, mais tops dessa categoria. E é um notebook sensacional, tá? O modelo mais em conta dele vem com 8 GB, mas tem também o modelo dele, inclusive com Linux, né? Teria que levar para formatar depois, mas tem a versão dele que vem com 16 GB, que é a que eu mais indico hoje, tá? 16 GB é o ideal visando notebook gamer e vem já com Windows. Então, são essas duas opções gamer mais em conta, ambos são Lenovo Lock, mas um é com 8 GB, o outro é com 16 GB. Tem um pouquinho mais de grana para investir, pega 16 que hoje em dia é o ideal para jogos, tá? 8 GB é o mínimo, então você talvez tenha uma certa limitação dependendo do jogo, ok? Então, esses são os notebooks que mais compensam hoje. Revisando, positivo Windows R15M, o mais em conta hoje, tá? Excelente notebook intermediário com tela com o melhor padrão de cores. Não quero com Linux. Tem o Asus que já vem com Windows, né? Apesar de ter uma tela TN e não permitir upgrade de memória, é uma excelente pedida nos notebooks que eu mais recomendo e a galera fala muito bem, é um notebook que aguenta bastante, sabe? Traz essa margem extra de desempenho, essa maior longevidade dos notebooks intermediários. Depois dele, um nível um pouco mais acima, notebook intermediário Premium, Lenovo IdeaPad Slim 3, que vem com tela IPS, né? É um notebook que a Lenovo acertou em cheio.
tem memória DDR5, permite melhoria de memória, armazenamento, enfim. Cara, notebook sensacional. Um nível acima dele já entra na categoria de alto desempenho. Vem o Asus VivoBook 15 com um Ryzen 7, processador de altíssimo desempenho. Cara, é um monstrinho de desempenho, 16 GB de memória, né? Ele vem com Linux, teria que formatar depois. A tela dele é padrão TN, então não tem cores tão vivas e realistas quanto o Slim 3, mas para a galera que precisa de muito desempenho de processador, cara, ótima pedida na faixa dos 3.100. Depois dele vem o Vision R15M de novo, também com Ryzen 7, processador de alto desempenho, 32 GB de RAM, que é um absurdo, e assim, 4.200. Para 32 GB de RAM, cara, é o notebook mais em conta com 32 GB de RAM. Fora que ele já vem com tela IPS, então traz as melhores cores do mercado e tem upgrade de memória e armazenamento. Então, excelente também. E a partir disso já vem os notebooks gamer com placa de vídeo dedicada, que é ideal para a galera que quer jogar e fazer tarefas 3D pesadas. Lenovo Lock E é o notebook gamer mais em conta hoje, né? Excelente notebook gamer. Tem essa versão com 8 GB de memória e Linux por 4.600 e tem a versão mais top dele que vem com 16 GB e Windows de fábrica. Se você puder investir nessa versão aqui mais top, é melhor porque 16 GB é o ideal para jogos hoje. 8 GB te limita bastante, tá bom? Então 16 é o ideal. Agora, nos notebooks normais, né, para galera que vai usar para estudo, trabalho, esses tipos de uso, 8 GB já vai dar conta. É que notebook gamer, como é uma coisa mais pesada, 16 é o ideal, tá? 8 GB acaba sendo o mínimo. Então, esses são os notebooks que mais estão compensando hoje, 4x4, promoções, cupons. Cara, honestamente, vamos lá. Honestamente, tá? Tem muito valor bom aqui, principalmente esses notebooks com 32 GB de RAM, 16 GB de RAM, aquele Vision R15M que é intermediário, que apesar de vir com Linux por 2.200, cara, é preço de notebook de entrada, só que intermediário é melhor, então compensa muito. Infelizmente, nós tivemos um grande aumento no preço dos notebooks por causa das memórias, mas esses notebooks aqui sim estão compensando bastante, tá? Vou deixar o link de todos eles aqui na descrição e também no comentário.